A gente está parecendo que o Flamengo perdeu, gente. Exato. Nós estamos discutindo aqui o Flamengo venceu o jogo. Está parecendo que o Flamengo perdeu. Isso é uma loucura coletiva, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, criaram uma chance. Nossa, aparece o ano passado. Caramba. Acham mesmo que vai chegar, vai passar o trator em todo mundo, vai tomar um susto, não vai ter uma desconcentração, vai acontecer. Fala, comenta, analisa, mas, pô, pelo amor de Deus, gente, tá demais isso aí. Assim, o Flamengo tá virando uma antítese do Corinthians. O Corinthians faz vexame atrás de vexame, perde jogo atrás de jogo, os caras estão felizes que ganham o campeonato estadual. No Flamengo, joga o Carioca, ganha com autoridade, tá invicto, tem feito bons jogos, né? É um time promissor, tem jogador importante machucado que vai chegar, jogou desfalcado, venceu depois de muito tempo quando vencia fora de casa na Libertadores, é o líder do grupo, outro jogo terminou empatado, mas é tudo com viés negativista, é impressionante, porque eu estou falando de torcedores. Uma coisa é o André fazer a crítica dele de analista, a outra é o torcedor que só vê coisas ruins, pelo amor de Deus. É assustador isso aí. Isso é um negócio bizarro, na minha opinião é bizarro, porque tem que ter um entendimento, a crítica, a observação e tal, perfeito, mas tudo não, parece o ano passado, gente, um jogo já parece o ano passado no pior sentido da comparação, por causa de um jogo, é possível isso. Ano passado o Flamengo foi jogar com Milionários na primeira rodada preocupado com o Nova Iguaçu, pô. Botou o time com desfalques, não conseguiu ganhar um jogo com um jogador a mais. Isso que foi no ano passado, com um jogador a mais, não conseguiu a vitória. Essa situação da CBF, informação da revista Piauí, uma baita apuração dos colegas da revista Piauí, diz o seguinte: CBF bancou um grupo de 49 brasileiros na Copa do Mundo do Catar em 2022, todos sem qualquer relação direta com a entidade ou confederações estaduais. O grupo tinha direito a hotel 5 estrelas e ingressos para os jogos. Muitos tiveram atendimento VIP no aeroporto de Doha. Alguns viajaram de primeira classe, pelo menos um viajou, ganhou cartão corporativo para gastar até $500, dá R$2.500 mil por dia. Tudo às custas da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues incluiu na conta da CBF as despesas de sua família, esposa, filha, cunhada, genro, 2 netos. Só as despesas extras da esposa chegaram a R$37 mil. Além da família, Edinaldo convidou amigos. Um deputado federal e sua esposa chegaram a ter um custo de R$364 mil para a CBF no Catar. Já um senador e sua namorada, em um pacote mais modesto, causaram uma despesa de R$195 mil. Estima-se que ao todo a CBF gastou cerca de R$3 milhões. Até funcionários da CBF que participaram de várias Copas passadas acharam que dessa vez a farra foi exagerada. Gente, além disso, o Edinaldo, segundo a revista Piauí, aumentou o valor para os presidentes, para as federações, de 50 mil para 250 mil. Gente, isso é assustador. E eu estou vendo a mídia, em geral, a mídia brasileira, pouco repercutir essa situação. Por que será, né? Por que será? Ninguém vai falar da CBF, dessa situação envolvendo o Edinaldo Rodrigues. E aí, no dia que essa matéria sai, que no caso foi ontem, sexta-feira, dia 4 de abril, o Edinaldo Rodrigues, de maneira estratégica, alguém deve ter falado com ele para ele fazer isso, emite um vídeo falando sobre treinador, que o próximo treinador da seleção brasileira vai ser definido antes mesmo da próxima data FIFA, ou seja, tentando mudar o foco da mídia, do público, para essa situação de treinador, na busca do novo treinador, que deve ser o Jorge Jesus, acredito eu. Só que, gente, essa matéria da revista Piauí, para mim, isso aí é um absurdo, absurdo. Isso mostra que o problema da seleção brasileira não é dentro de campo, não é só a péssima atuação de alguns jogadores ou de algum treinador que não consegue dar conta de recado. O problema da CBF está na raiz. Repito o que eu falei na minha introdução, Ronaldo. E não é porque o Ronaldo não é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, do futebol mundial, ninguém abriu a porta para o Ronaldo. Abrir a porta, nem ouviu o Ronaldo. E repito, não é porque o Ronaldo poderia ser eu sendo candidato à oposição. Por quê? Por quê?
Tá explicado, né? Entre linhas tá explicado. Vamos falar de Flamengo, detalhes do contrato de Wallace Ian, atacante que vem sendo acionado aí por Felipe Luiz nos últimos jogos. Vigência do contrato atual dele, 16 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2027. Multa internacional 40 milhões de euros e multa nacional 33 milhões de reais. Multa internacional 40 milhões de euros, multa nacional 33 milhões de reais. Gente, essa multa nacional tem que aumentar. 33 milhões de reais, o Bragantino paga isso. A empresa Red Bull Bragantino paga isso. 33 milhões de reais hoje é o quê? 6 milhões de reais? 6 milhões de euros? É baixo, cara, para um jogador de apenas 20 anos que está se destacando. Tem que renovar esse contrato para aumentar a multa rescisória, porque certamente já deve ter clube de olho, porque é um jogador que está se destacando. Inclusive ele foi campeão da Libertadores Sub-20 no ano passado e esse ano ele fez a estreia na Libertadores pelo elenco profissional. Bacana demais a história do Wallace Ian. Vamos falar agora de José Boto, galera, porque ele deu uma declaração à Flamengo TV sobre Felipe Luiz e comparou Felipe Luiz com Jorge Jesus. Abre aspas, trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos, ganhamos muita coisa, fomos às finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes como pensam principalmente o jogo ofensivo. Maneira a declaração dele. E por falar em declaração, ele também deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro, e ele foi questionado sobre Andrés Pereira. Não é o meia que estamos procurando, ou seja, não é Andrés Pereira o jogador que muita gente acha que vai vir para brigar pela titularidade com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular e deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Já falei para vocês, o que o Flamengo fez em relação a Andrés Pereira foi um movimento de sondagem, e nessa sondagem de valores eles descobriram que o Fulham pede pelo menos 20 milhões de euros para vender o jogador, e o salário do jogador anual é de 5 milhões de euros. Já fiz as contas aqui, convertendo para real, por mês vai dar 2 milhões e meio de reais. Eu acho que não vale a pena, até pelo histórico do Andrés Pereira no Flamengo, um jogador que teve uma passagem aqui e é autor da maior falha da história do Flamengo, naquela bola que ele perdeu na final da Libertadores para o Palmeiras, dando o título para o Palmeiras. Eu acho que os torcedores do Flamengo teriam pouca paciência com o Andrés Pereira nesse retorno dele. Iria bastar um erro dele para a torcida cair em cima do jogador. Eu acho que não vale a pena, tem que pensar em outro jogador mesmo, tá, galera? Vamos lá, outro assunto aqui, deixa eu pegar do José Boto também. Tem uma declaração dele muito boa, cara, que ele deu para a Flá TV, ele mostrando em uma declaração o que é o Flamengo. E eu sei porque, assim, embora eu não seja jogador do Flamengo, nem dirigente do Flamengo, mas eu sou um jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Gente, o Flamengo consome e muito. E eu falava isso quando eu comecei a ser setorista do Flamengo, que deu 6 meses. Eu falava assim, cara, parece que eu vivi 6 anos dentro do jornalismo cobrindo o Flamengo. E é basicamente o que o José Boto falou aqui. Ele falou o seguinte: com pouco tempo de Flamengo eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. E isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Eu costumava dizer que 1 ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, 1 mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. É isso, de verdade, é isso. Ele não tá mentindo, cara, porque o Flamengo consome muito. O Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes em 2025 e sabe que precisa de um elenco recheado de peças com qualidade se quiser ter chances reais de conquistar esse título tão sonhado pela torcida. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o dirigente José Boto está se movimentando nos bastidores e tem um excelente relacionamento com os representantes de Kevin De Bruyne. O meia belga, que acaba de deixar o Manchester City, é considerado por muitos um dos melhores jogadores do mundo, mesmo aos 33 anos. De Bruyne ainda tem muita lenha para queimar e seria um reforço de peso para o Flamengo, que está disposto a montar um time estelar para fazer bonito no Mundial.
A informação que circula nos bastidores é que José Bottu já iniciou conversas e pretende formalizar uma proposta nos próximos dias. O técnico Felipe Luiz é fã declarado do futebol de Bruyne e já deu sinal verde para a diretoria tentar sua contratação. Felipe, inclusive, teria se colocado à disposição para ajudar diretamente nas conversas e, segundo fontes ligadas ao clube, ele deve ligar pessoalmente para De Bruyne para apresentar o projeto ambicioso do Flamengo para 2025. O treinador vai destacar o potencial do elenco rubro-negro, a paixão da torcida, a estrutura de alto nível do clube e a chance de disputar um título mundial com uma camisa histórica. Apesar da concorrência de clubes da Europa e do mundo árabe, o Flamengo confia no seu projeto e na força de sua marca para convencer o craque a jogar no futebol brasileiro. Internamente, há um clima de otimismo, mesmo com a dificuldade da negociação. De Bruyne está livre no mercado, o que facilita a negociação em termos de contrato, mas seu alto salário é um desafio que o Flamengo está disposto a enfrentar com criatividade e apoio de patrocinadores. A possível chegada de Bruyne seria uma bomba no futebol sul-americano e colocaria o Flamengo como forte candidato ao título do Super Mundial. A diretoria trabalha com discrição, mas a expectativa é de que novidades surjam nos próximos dias. Caso a negociação avance, o Flamengo entraria em uma nova prateleira de protagonismo internacional, mostrando que está disposto a tudo para voltar ao topo do mundo. E aí, torcedor, você gostaria de ver Kevin De Bruyne vestindo o manto sagrado? Deixa sua opinião nos comentários, já larga a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!